tenho que começar admitindo que a maioria de nós já não aguenta mais ouvir falar de Sean Combs e suas atrocidades, não é mesmo? God, please, no! No! Mas ao mesmo tempo, temos que estar cientes de que esse assunto não vai sair das manchetes tão cedo. Nós ainda veremos muitas casas caírem e muitas surpresas aparecerem. Mas uma coisa que também não podemos simplesmente ignorar é que nós fomos avisados sobre tudo isso há muito tempo. Sim, você e eu já fomos avisados sobre a obscuridade de Hollywood. Mas é claro que preferimos não dar muita atenção, afinal tudo parecia fantasioso demais, certo? E se tem um nome de alto peso que tentou nos avisar sobre tudo isso, é Mel Gibson. Mel Gibson já gritou aos quatro cantos do mundo sobre os segredos de Hollywood e mostrou que sabia demais. Por isso ele foi boicotado e passou anos no limbo, mesmo com uma carreira tão consolidada. E nós sabemos que escândalos não são nada novos em Hollywood. Mas as tais alegações de Mel Gibson sobre Oprah Winfrey e outros famosos têm causado ondas de choque na indústria do entretenimento. Então vamos falar mais sobre isso e tentar entender o porquê nós simplesmente ignoramos todos os sinais. E antes de começarmos, eu já peço para você deixar o seu like nesse vídeo, por favor, e te convido a se inscrever no canal caso você não seja um inscrito. Vai ser ótimo ter você aqui com a gente. Aproveita também e ativa o sino com as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Vamos ao que interessa. O ator Mel Gibson, que hoje tem 68 anos, já foi muito celebrado por seu talento, mas também condenado por seu passado controverso. E nos últimos anos, ele tem buscado uma certa redenção, sendo uma voz ativa contra o tráfico de pessoas e sobre o lado sombrio de Hollywood. Mel Gibson recentemente voltou aos holofotes com várias acusações que podem sim manchar a reputação de figuras muito influentes na mídia. E uma delas é a nossa querida Oprah Winfrey. Mas antes de contarmos essa história, vamos tentar entender o porquê de Mel Gibson ser tão odiado em Hollywood e ter sido boicotado em praticamente todos os projetos que ele fez nos últimos anos. Mel Gibson já foi uma das estrelas mais lucrativas de Hollywood, um nome de peso incomparável que levou sucessos como Coração Valente e Máquina Mortífera ao topo das bilheterias. Já deixa aí nos comentários qual é o seu filme favorito de Mel Gibson. Mas desde que a carreira de Mel foi manchada por uma série de incidentes e comentários considerados antissemitas, ele acabou em uma espécie de prisão cinematográfica não oficial, com vários produtores e artistas ficando com medo de se associar a ele. E não é novidade para ninguém que quando Hollywood decide fazer a caveira de alguém, o dano será quase que irreversível. E foi isso que fizeram com Mel Gibson. Ele foi alvo de um dos maiores boicotes que a indústria já viu e foi colocado na lista negra da indústria, provavelmente para sempre. Mas mesmo ele sendo uma das vozes mais ativas atualmente contra a cultura woke de Hollywood, que é um câncer na sociedade atual, nós não podemos ignorar o passado controverso de Mel Gibson e as inúmeras escolhas de vida duvidosas que ele fez. E claro que uma coisa não elimina a outra, mas não podemos deixar esses detalhes de lado. Os problemas de Mel Gibson começaram ainda muito cedo. Ele começou a beber aos 13 anos de idade. E em 1984, sua luta contra o álcool levou ao primeiro incidente público. Ele colidiu com um carro em Toronto, no Canadá, enquanto dirigia embriagado. O ator teve sua licença suspensa por 3 meses. E embora tenha tirado um tempo para lutar contra os seus demônios, como ele mesmo descreveu, os problemas com a bebida continuaram ao longo de sua vida. Agora, um dos momentos mais devastadores de sua carreira foi em julho de 2006, quando ele foi preso por dirigir embriagado novamente, e durante a prisão ele insultou os policiais com comentários antissemitas, incluindo as declarações, abre aspas, "Os judeus são responsáveis por todas as guerras do mundo. Você é judeu? Malditos judeus." E a gravação do incidente vazou, causando um escândalo enorme na vida de Mel Gibson. Ele se declarou culpado da acusação de dirigir sob influência de álcool e pediu desculpas publicamente.
chegando a chamar o seu comportamento de desprezível. No entanto, o dano já estava feito, e Mel Gibson foi amplamente condenado, sendo efetivamente colocado na lista negra de Hollywood por anos. Em 2010, Mel Gibson enfrentou novas acusações, dessa vez envolvendo sua ex-parceira Oksana Grigorieva, mãe do seu 8º filho. Alguns áudios vazados mostraram Mel Gibson muito irritado e fazendo comentários terríveis contra sua ex-parceira. Em um deles, ele disse, abre aspas, "Você parece uma porca no cio, e se for estuprada por um grupo de negros, será culpa sua." Além disso, ele ameaçou Oksana dizendo, "Eu vou queimar a sua casa de merda." Oksana obteve uma ordem de restrição contra Mel Gibson e o acusou de violência doméstica, alegando que ele a agrediu fisicamente, deixando-a com transtorno de estresse pós-traumático. Mas as acusações de agressão não foram provadas e tiveram que ser retiradas. Mesmo assim, Mel Gibson se declarou culpado de agressão leve, o que quer que isso signifique. Em 2012, o roteirista Joey Esterras acusou Mel Gibson de abandonar um projeto sobre Judá Macabeu, que foi um herói judeu, e segundo Joe, Mel Gibson só abandonou o projeto devido ao seu ódio por judeus. Joey chegou a escrever uma carta aberta alegando que Mel Gibson usava muitos insultos antissemitas. Claro que Mel Gibson negou as acusações, chamando-as de completamente fabricadas. E em uma entrevista em 2015 para Reader's Digest, Mel foi acusado de minimizar o número de vítimas do Holocausto ao dizer, abre aspas, "Quando a guerra acabou, disseram que eram 12 milhões, depois eram 6, agora são 4. E é esse tipo de jogo de números sempre." E esses comentários reacenderam as acusações de antissemitismo, especialmente considerando que o pai de Mel Gibson também era conhecido por declarações controversas em relação ao Holocausto. E em 2020, Mel Gibson foi deixado de fora dos planos para a sequência de A Fuga das Galinhas na Netflix, depois de que Winona Ryder o acusou de antissemitismo. Mel Gibson dublou Rocky, um dos personagens principais do filme original. Winona Ryder afirmou que em uma festa em 1995, Mel Gibson perguntou a ela se ela era uma Oven Dodger, o que parece ser uma referência aos fornos usados para queimar os corpos dos judeus assassinados nos campos de extermínio nazistas. Winona também alegou que na mesma festa, Mel Gibson teria feito um comentário a um amigo gay dela perguntando, "Ah, espera, eu vou pegar AIDS?" Então, esse tipo de comportamento não pode ser simplesmente ignorado. Nós não sabemos a verdadeira natureza dessas acusações porque, além das filmagens dos policiais, as outras acusações não têm provas concretas, mas é indiscutível que Mel Gibson é sim uma pessoa problemática. Agora, ser um cara problemático não elimina as verdades que ele tem espalhado ao longo dos anos sobre Hollywood. Vamos combinar que, apesar de serem chocantes, não são necessariamente novidades. Nós já vimos um ou outro gato pingado tentando nos mostrar a verdadeira face da indústria do entretenimento. No caso de Mel Gibson, nós não sabemos se ele só fez isso por ter sido boicotado ou se suas intenções eram realmente boas. O fato é que, em muito, ele tá certo. Vamos começar pela Paixão de Cristo de 2004. O filme A Paixão de Cristo, que foi dirigido e financiado pelo Mel Gibson, foi super criticado por grupos judeus, que alegaram que a obra retratava os judeus de uma forma negativa e podia falsificar a história. Apesar disso, o filme foi um sucesso comercial. As muitas pesquisas e relatos da história da época mostram que as coisas eram realmente cruéis naquele tempo. E o fato de elas serem mostradas como os cristãos acreditam que foi, não caracteriza como antissemitismo. É um fato que os judeus hoje são a maior potência de Hollywood. Eles comandam a indústria em todos os aspectos. Então fica claro que qualquer coisa que seja dita contra eles, mesmo que não seja necessariamente com a intenção de ser antissemita, vai ser automaticamente condenada. Esse é o problema hoje em dia. Só porque os judeus de fato sofreram uma das maiores atrocidades já vistas na história humana, não significa que por causa disso, tudo que seus representantes fizerem devem estar à prova de críticas. Isso sim é fascismo.
Então, por Hollywood tentar boicotar e falar mal de um filme que representa a maior religião do mundo, já quer dizer muita coisa. Mas as críticas à Paixão de Cristo, apesar de terem enterrado de vez a carreira de Mel Gibson e Jim Caviezel, que interpreta Jesus Cristo, foi bem leve comparada às críticas em cima do filme Som da Liberdade, que até o YouTube aqui odeia que falemos a respeito. Em 2023, foi lançado o filme Som da Liberdade, que sem dúvidas é um dos filmes que mais gerou controvérsias na história do cinema. E apesar de Mel Gibson não ter participado diretamente do filme, ele, além de amigo do diretor e do ator principal, que é o Jim Caviezel, foi uma voz ativa na divulgação e promoção do filme. Mas adivinhem, somente por apoiar o filme, ele sofreu uma enxurrada de críticas vindas de todos os lados, principalmente da mídia imunda americana, que não aceita que a verdade seja dita nem que isso custe a vida deles. E esse filme, Som da Liberdade, rapidamente se tornou um dos filmes mais comentados dos últimos tempos. E eu fiquei chocada em como as coisas eram tratadas a respeito desse filme. O filme aborda o tráfico de crianças e é baseado na história de Tim Ballard, que é um ex-agente do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que abandonou tudo para fundar uma organização para combater crimes contra menores. E a proposta do filme é clara: conscientizar o público sobre um problema grave e global. E não é que o filme fale sobre uma teoria sobre o que poderia estar acontecendo. Não, o filme conta algo real. Conta algo que está acontecendo exatamente agora enquanto nós conversamos. E mesmo assim, a mídia caiu em cima, condenando o filme por supostamente exagerar o que de fato acontece. Dá para imaginar? Eu lembro que a imprensa brasileira, vários canais do YouTube, blogs de notícias tentaram a todo custo minimizar a situação, dizendo que o filme era teórico, que era apenas um bando de cristãos colocando terror na cabeça das pessoas. Olha só, até as plataformas Netflix, Hulu e Amazon ignoraram totalmente o filme, mesmo sendo um dos mais falados dos últimos tempos. Agora eu me pergunto, quem estaria se beneficiando com isso? Por que eles tentaram fazer parecer que era tudo conspiração? Porque, mesmo que fosse uma versão exagerada da realidade, o que não é, todo alerta ainda seria pouco perto da monstruosidade que é fazer mal a essas crianças dessa forma. Nenhum alerta é grande o bastante quando se trata de tráfico de pessoas. Então, por que a mídia tentou minimizar tudo isso? Quem estava pagando essas pessoas? Porque hoje, com o caso de Sean Combs, nós podemos ver que isso estava acontecendo diante dos nossos olhos. O próprio vizinho do Sean Combs disse que chegavam ônibus e mais ônibus com menores de idade às 3 horas da manhã na casa do Sean Combs. De onde vocês acham que esses menores vieram? E o engraçado é que o filme não menciona explicitamente nenhuma rede de poderosos da indústria fazendo isso. Também não fala nenhum momento em religião, além da frase "os filhos de Deus não estão à venda", que não necessariamente apoia nenhum tipo de religião específica. E não menciona Hollywood ou nenhum nome famoso. Então, para eles se incomodarem tanto com esse filme, no mínimo é porque eles não queriam as pessoas falando sobre isso para não atrapalhar o plano deles. E Sean Combs pode muito bem estar envolvido nesse boicote, afinal, ele tinha muito a perder. E originalmente o filme foi desenvolvido pela Century Fox, mas o projeto foi completamente abandonado quando a Disney comprou o estúdio. E essa decisão da Disney de simplesmente ignorar o filme alimentou ainda mais especulações de que grandes corporações do entretenimento estariam tentando suprimir a mensagem do filme. E no fim, isso não era uma especulação, e sim o que de fato está acontecendo. Mas o fato é que Mel Gibson advogou bastante pelo filme e fez declarações que sugeriram aí um suposto envolvimento da elite de Hollywood nesses crimes contra as crianças. E isso reacendeu sua reputação como uma figura polêmica. Agora, eu vi que muitos meios de comunicação tinham headlines dizendo que Mel Gibson tinha atacado Oprah Winfrey, fazendo revelações pesadas contra ela, e que tudo parecia fantasioso demais porque Oprah Winfrey é uma mulher muito celebrada por sua filantropia e influência.
Mas o que acontece é que Mel Gibson não atacou Oprah Winfrey. Não tem um único vídeo na internet falando sobre isso. Eu, pelo menos, não encontrei. O que Mel Gibson de fato fala é sobre a conexão de Oprah Winfrey com figuras controversas como Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Sean Combs e até o João de Deus. E o que Mel Gibson sugere é que essas conexões podem ser mais do que simples coincidência. E o que Mel Gibson insinua é que existe sim uma rede de indivíduos poderosos em Hollywood que poderia estar envolvidos nessas atividades que exploram esses mesmos inocentes tratados no filme Som da Liberdade. E Oprah se manteve em silêncio por todo esse tempo, mas o silêncio não significa muito porque as provas são inegáveis. Oprah teve sim muitas conexões e uma amizade muito profunda com pelo menos 2 desses monstros aí, o Harvey e o Sean Combs. Não é de hoje que Oprah é acusada de ser uma pessoa sombria, que tem muito a esconder. Muitos consideram a escola que ela tem na África do Sul muito suspeita, principalmente depois dos vários escândalos que vieram à tona envolvendo o abuso de crianças dentro da escola, que é uma escola só para meninas, diga-se de passagem. E Oprah tem se mantido calada sobre tudo isso por muitos anos, mas não deixa de ser tida como uma fundação muito suspeita. E para vocês terem uma ideia, até mesmo o governo da África do Sul, que no início, quando ouviu sobre o projeto, quis apoiar, depois de dar uma olhada mais aprofundada, decidiu ir contra a ideia. Mas mesmo assim, Oprah continuou com seu projeto. E como eu disse, apesar de todas essas alegações, eu não encontrei um único vídeo mostrando Mel Gibson atacando Oprah Winfrey, acusando Oprah Winfrey de estar envolvida em tráfico de crianças, ou ter se envolvido com qualquer coisa que seja. A única coisa que é bem clara é que os dois nunca se deram muito bem, e Mel Gibson já apontou sim a conexão dela com esses predadores aí, malfeitores, que é um fato, não é uma sugestão. E após todas essas controvérsias, Mel Gibson passou anos fora das grandes produções de Hollywood e anos não falando nada contra a elite. Ele só voltou aos holofotes em 2016 com o filme Até o Último Homem, que recebeu a aclamação da crítica e lhe rendeu até uma indicação ao Oscar de melhor diretor, o que é surpreendente considerando que ele estava completamente na lista negra. Mas apesar disso, a sua reputação permanece profundamente dividida. Muitos o apoiam, mas muitos o condenam também. E embora ele tenha tentado reconstruir sua imagem, é bem claro que ele sofre um boicote absurdo. E não é apenas pelas controvérsias do passado. Aquelas controvérsias, os poderosos até estavam dispostos a perdoar. Agora, as controvérsias recentes se mostrando uma voz contra o tráfico de pessoas e principalmente de crianças, Mel Gibson ganhou inimigos para a vida inteira. Dificilmente ele vai recuperar o status que um dia teve. Se tem uma coisa que não se mexe por ali, é com os desejos macabros desses poderosos. A boa notícia é que a Bíblia diz que não existe nada encoberto que não será um dia revelado. E podemos nos preparar porque veremos muito mais dessa podridão aparecendo nos próximos anos. Existem muitas matérias e relatos sugerindo que Oprah Winfrey também está sendo investigada no caso Sean Combs. E apesar de eu já ter feito um vídeo sobre ela aqui no canal, me deixem saber se vocês querem um mais aprofundado sobre a conexão dela com o Sean Combs. E aproveita e deixa aí nos comentários a sua opinião sobre Mel Gibson, o que você acha dessa luta dele contra Hollywood, você acha que ele merece uma segunda chance ou você acha que ele tem que ser esquecido? Não esquece também de deixar o seu like, por favor, te convido a se inscrever no canal caso você não seja um inscrito e ative o sino com as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigada por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.